Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é um vídeo de intermission, uma pequena pausa que eu estou fazendo para poder anunciar para vocês que daqui para frente eu vou começar a abordar outros tipos de desenho além desse que a gente está tratando no Charles Bargue. Eu, pessoalmente, eu considero que a gente tem basicamente 3 tipos de desenho, mas é uma coisa que também é só para a gente pontuar aqui no nosso canal para que a gente possa ter uma ordem de raciocínio, né? É lógico que a gente tem vários outros tipos de desenho, e se a gente extrapola essa ideia para as artes plásticas, por exemplo, aí a gente tem infinitos tipos de desenho, né? Mas para o nosso campo aqui, para o nosso tipo de estudo, que é uma coisa mais voltada um pouquinho para uma ilustração, mais voltada para publicidade, para história em quadrinhos, esse tipo de coisa, por enquanto, né? Então eu quero pontuar mais ou menos 3 tipos de desenho, porque é em cima desses 3 tipos de desenho que eu quero começar a abordar outros livros e outras teorias também. Outros livros teóricos e outros livros técnicos, tá bom? Então agora a gente vai para a folha, mais para frente a gente conversa um pouquinho mais. Certo, então vamos às nossas considerações sobre os 3 tipos de desenho que eu gostaria de dizer para vocês, que eu gostaria de levantar com vocês. Como eu disse um pouquinho antes, né? Não necessariamente aqui eu estou definindo os 3 tipos de desenho de forma tão sólida assim, né? É lógico que é só para a gente pontuar e deixar as coisas um pouquinho mais claras para a gente poder se nortear aqui dentro do canal. É lógico que também esses 3 tipos de desenho eles vão se misturar uma hora ou outra. Não é que você vai fazer um tipo de desenho que não necessariamente você também não vai utilizar técnicas ou conhecimentos que você vai ter em outro tipo de desenho. Novamente é só para a gente deixar a coisa esclarecida aqui, né? Pra gente poder ter um norte, certo? Então tá, o primeiro tipo de desenho que eu gostaria de discutir com vocês é esse que a gente tá levantando no Charles Bargue, né? No livro do Charles Bargue, na playlist do Charles Bargue, que seria um desenho que eu chamaria de um desenho construtivo, na falta de um termo melhor. Que é um desenho em que você pega uma referência e você constrói essa referência, né? Quais são os elementos que você precisa lançar a mão para poder pegar uma referência, seja uma referência de foto, de uma foto de uma pessoa, uma foto de uma cidade, seja a referência de um desenho. Muitas vezes a gente utiliza a referência para fazer os nossos próprios desenhos, né? A gente usa a referência o tempo todo. Então é importante que a gente saiba como traduzir, como a gente pode pegar uma imagem que está na nossa frente e traduzir essa imagem para aquilo que a gente quer. Então é um tipo de técnica que a gente utiliza o tempo todo, na verdade, né? E que a gente está treinando muito essa parte no livro do Charles Bargue, que seria a gente lançar a mão de vários artifícios técnicos para a gente poder construir uma imagem que está na nossa frente. Para quem gostaria de aprender mais sobre isso, a gente tem uma playlist do Charles Bargue. A gente está, no momento em que esse vídeo está sendo feito, a gente está no 8º vídeo, na 8ª prancha. Mas a gente vai, para quem quiser mesmo, é importante que vocês sigam lá todos os vídeos, que vocês façam todas as lições e que vocês possam, inclusive, construir também o próprio processo de desenho de vocês, né? O processo que eu estou apresentando para vocês é o processo que eu aprendi, é o processo que eu, além das coisas que eu aprendi, eu também comecei a fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, né? Então, logicamente, vocês vão encontrar o jeito de vocês fazerem o desenho de vocês também. Esse é o tipo construtivo de desenho. Eu vou chamar de construtivo até eu conseguir achar um termo melhor para ele. O segundo tipo de desenho que eu gosto de definir é um desenho... Tá, primeiro, Charles Bargue. Construtivo. O segundo tipo de desenho, quando a gente constrói o desenho a partir de elementos geométricos. Um cara muito bom que eu gosto de como referência é o Michael Hampton. Que nada mais é. Isso aqui a gente aprende a desenhar, né? Na grande maioria das aulas, dos cursos de desenho, eles utilizam bem essa técnica, né? Porque é uma técnica que funciona muito bem. Que a gente aproxima a anatomia que a gente está buscando, a gente aproxima de elementos geométricos. E a partir desses elementos geométricos, desses eixos, a gente constrói o desenho.
Então, por exemplo, se eu quero construir uma cabeça, eu faço um círculo, faço o eixo, faço o formato aqui do rosto, depois eu faço as órbitas, depois o nariz, depois a boca. E assim a gente vai construindo o desenho que a gente está buscando, certo? Tá, a partir de elementos geométricos a gente constrói a estrutura que a gente quer para poder fazer uma... Vou fazer aqui uma mão fechada para não atrapalhar esse desenho. Então, a partir de elementos geométricos, a gente constrói uma base para definir a anatomia. E a partir da anatomia, a gente termina de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, certo? Então esse aqui é um segundo tipo de desenho que a gente faz a partir de elementos geométricos. O terceiro tipo de desenho que eu gostaria de definir com vocês é um desenho gestual. Que a gente constrói, esse tipo de desenho é um desenho, para mim, na minha opinião, é um desenho mais voltado para uma criação mais artística. Uma forma de construção que você leva em conta outros tipos de elementos. Você pode desenhar a partir da sombra, você pode desenhar a partir de achura. Você cria o desenho por meio de pontos que não necessariamente tenham a ver com a própria anatomia. Por exemplo, você pode criar por meio do gesto, por meio do movimento. Então é um tipo de desenho muito mais solto, que aí vocês podem procurar referências, por exemplo, nas artes plásticas do próprio Sargent, do Sorolla, Anders Zorn, do próprio Rembrandt, que são tipos de desenho que levam em conta não só a própria construção racional do elemento, mas às vezes são desenhos que são feitos por meio da própria atmosfera, da própria sombra. Então, assim, a gente já começa a entrar no campo artístico quando a gente fala desse tipo de desenho. Eu gosto muito já que a gente está falando de autores, né? Eu gosto do Kimon Nicolaides. O jeito que ele desenha, para mim, é muito próximo daquilo que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos que eu tenho aqui de desenhos que eu faço na rua, que inclusive é muito em breve. Por que eu estou fazendo esse vídeo também? Porque muito em breve eu quero começar a tratar sobre assuntos e temas diferentes, além desse que eu estou tratando agora, só sobre a playlist do Charles Barger. Eu quero falar sobre outros tipos de desenho. Entre os outros tipos de desenho, eu gostaria de falar muito sobre desenho na rua, tanto de arquitetura como de pessoas. E quando a gente está desenhando na rua, a gente não tem tanto tempo para poder racionalizar o desenho, por exemplo, por meio de elementos geométricos. E é aí que a gente lança a mão muito do gestual, né? Então, por exemplo, veja que esse desenho aqui eu construí por meio da sombra. E aí também tem aquela coisa, né? Como eu não persigo exatamente a forma, exatamente a anatomia, eu passo a pensar o desenho mais como uma harmonia artística. Então, por exemplo, para mim foi importante definir os pontos pretos aqui, os pontos de sombra. Então aqui a gente tem um ponto preto, aqui a gente tem um cinza médio, aqui a gente tem um cinza claro e o branco. E isso tudo é desenhado muito por meio da intuição. Então o gestual ele é muito ligado com a intuição também, né? Então você veja que a construção do desenho ela não necessariamente segue a anatomia exata, ela não necessariamente segue a gente não necessariamente constrói por meio de elementos geométricos, mas pela criação artística mesmo, né? E você percebe que o desenho
ele passa a ter um assunto, né? Uma atmosfera que se aproxima muito mais da criação artística. Inclusive, durante... A gente vai discutir um pouco também sobre livro de artista, sobre diário de desenho, diário de viagem. Esse tipo de desenho ele te leva também a fazer muitas reflexões teóricas e em relação àquilo que você está criando também. Então, por isso que eu digo para vocês que é muito mais voltado para uma criação artística. Então, vocês vejam que a própria criação, a própria construção do desenho... Aqui, por exemplo, eu faço direto com nanquim, né? Então, também é onde a gente admite o erro, né? Não necessariamente aquilo que eu vou desenhar aqui, ele vai estar tudo certinho. Então, eu desenho, eu erro, e o erro, ele faz parte do seu próprio desenho também. E aqui é onde a gente também tem mais liberdade artística, de criar as coisas. E é um tipo de desenho que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, esse desenho aqui, veja como eu segui muito o movimento, a própria postura. Olha esse desenho aqui, como eu não segui nenhuma estrutura geométrica, mas eu consegui achar a própria movimentação dele, né? Aqui sobre cidade, veja como aqui a forma ela é toda desconstruída, mas ao mesmo tempo você consegue entender o que está acontecendo, né? E aí onde a gente começa a entrar em discussões também sobre o que é aquilo que a gente está vendo, o que é a realidade, o que é aquilo que a gente está desenhando. Será que é a construção exata de um prédio ou será que a gente vê o prédio como a gente percebe o prédio, né? Veja aqui também, por exemplo. É um tipo de desenho que eu gosto muito. Eu estava procurando um aqui que eu gosto pra caramba que eu queria mostrar pra vocês. Espera aí. Aqui, por exemplo, olha como é que a gente busca a ideia de atmosfera. Esses desenhos aqui eles foram feitos no... Aqui, por exemplo, eu fiz no metrô, né? Esses desenhos eu fiz no metrô, esses desenhos eu fiz presencialmente, mas a gente também pode fazer isso por meio de foto, né? É que o desenho feito na rua, no metrô, ele é legal porque quando você faz ele ao vivo, ele tem essa coisa do imediatismo, né? De você criar aquilo que está na sua frente e aquilo vai se modificar a qualquer momento. Então é legal que isso treina também a sua capacidade de criação no momento, na hora ali, né? Sem ter muito tempo de pensar em como fazer. Eu queria mostrar aqui. Esse desenho aqui é um desenho que eu acho muito legal. Veja que a forma como eu construí, né? Aqui essa sombra, tudo mais. Veja como, para mim, é um tipo de desenho que eu gosto muito. Veja aqui a parte do cabelo. Veja que se eu quisesse copiar esse desenho, para mim seria muito complicado, porque as formas elas são uma espécie de um caos organizado. Olha como é que a sombra se construiu aqui. Então, assim, a gente tem um caminho muito longo relacionado a desenho, mas é um caminho muito legal, muito interessante. Então, esse vídeo aqui eu gostaria de aproveitar para mostrar para vocês que a gente tem esses caminhos para seguir. Porque se você for parar para pensar, esses desenhos que a gente levantou aqui, a gente ainda pode levar ainda para um campo teórico que a gente vai discutir sobre esse livro aqui, que é o Conceitos Fundamentais da História da Arte, que é um livro que ajuda muito, né, na parte sobre o tipo de desenho linear e o tipo de desenho pictórico. Que em linhas gerais, a gente vai discutir isso mais para frente, mas um tipo de desenho pictórico ele é muito voltado para o gestual, que a gente acabou de ver. Em linhas gerais, a forma de construção, que é uma construção feita por meio de elementos como a sombra, como a atmosfera, são a forma do desenho, ela pode ser totalmente desconstruída, são desconstruções que levam a você a definir que a união das desconstruções levam você a definir um elemento que você consegue entender o que é. E o tipo de desenho linear é um desenho que você... É um desenho mais racionalizado, que você constrói a estrutura dele antes de qualquer outra coisa. Então, assim, você constrói a estrutura e define o desenho, que é mais ou menos, em linhas gerais também, a forma como a gente constrói um braço por meio dessa construção geométrica, ou meio a forma como a gente está utilizando também no Charles Bargue,
porque a gente está racionalizando, a gente está construindo o desenho e depois a gente mostra ele para o mundo. Não tanto como, se eu pudesse extrapolar aqui, seria não tanto como ele parece ser, mas como ele é no meio na nossa razão. Então, o desenho linear seria como ele é dentro da nossa razão. E o desenho pictórico seria como ele parece ser da forma como a gente está olhando o objeto. Parece um pouco complicado agora, mas com o tempo a gente discorre um pouco mais sobre esse assunto. Continuemos, né? Espero que tenham gostado dessa pequena pausa que a gente fez para poder falar sobre os outros tipos de desenho. Eu peço para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, porque é assim que a gente vai conseguir chegar em mais gente, é assim que a gente vai conseguir crescer, e o meu objetivo é que mais pessoas possam desenhar, possam perder o medo de desenhar, e porque o desenho ele nada mais é do que talvez a primeira forma de expressão do ser humano, né? Talvez. Não é a primeira, mas é uma das mais importantes. Então tá, eu desejo um grande abraço para vocês. Peço que eu vou deixar aqui no card também, é um vídeo que fala sobre a estrutura teórica do canal. Peço que vocês visitem a playlist do livro do Charles Bargue, que a gente tá lá, já tá na 8ª prancha. Tem umas 300 pranchas aí pela frente. Vai ficando cada vez mais complexo, mas vai ficando cada vez mais divertido também. Então eu desejo um grande abraço para vocês. Até mais, até a próxima.